Olá, boa tarde a todos, bem-vindos. Eu sou o André, estás no canal Águia, um canal que acompanha o dia-a-dia do Benfica. Antes de mais dizer-vos que temos um acordo com a Zumub, ao qual podem adquirir suplementação desportiva com desconto. Basta usarem para isso o cupom Águia, que é o nome do canal. Hoje é dia 11, quinta-feira, espero que tenham tido um ótimo dia. E vamos aqui falar um pouco sobre o Benfica. A comunicação social adianta que o Benfica já tem defesa de esquerda, portanto nós tínhamos o Carreiras contratado por 6 milhões de euros ao Manchester United. Neste momento afirmam que Jan Nicolas Best será reforço do Benfica por um valor a rondar os 8 a 10 milhões de euros. É um jogador que em termos salariais é mais barato que o Gozens, é um jogador também da Bundesliga e é um jogador que também, tal como o Gozens, fez uma excelente época. Neste caso pelo um clube que subiu divisão, subiu à divisão alemã, depois fez na primeira liga alemã uma grande época. No caso, o clube tem um nome um bocado fora do comum, é o Heidenheim, que ficou em 8º lugar na Liga, na Bundesliga, o que significa que vai jogar a Conference League. Portanto, é um jogador que vem de uma época positiva, tendo em conta o contexto do seu clube. Um jogador que está avaliado na Transfer Market em 15 milhões de euros e que o Benfica conseguiu contratá-lo a este preço, entre 8 a 10 milhões de euros, só por um motivo, porque o jogador terminava o contrato em julho de 2024. Portanto, aqui este clube alemão teria que vender, obviamente, por um valor abaixo daquilo que era expectável. E neste momento vendeu por um valor de 8 a 10 milhões, o que é um valor justo, no meu entender, e que acaba por ser o recorde de vendas deste clube. Este clube nunca vendeu um jogador por um valor tão alto como agora aparentemente vai-se verificar este valor de 8 a 10 milhões para o Benfica. Este jogador tem 1,75 m, portanto tem uma altura razoável tendo em conta a sua posição em campo, que é defesa lateral ou então extremo esquerdo. Tem 10 internacionalizações pelas camadas jovens da Alemanha, 3 golos. Já foi pré-convocado para a seleção alemã, é um jogador que está no radar do selecionador alemão. Um jogador que fez, as últimas 2 épocas que ele fez no Heidenheim foram fantásticas. Uma foi campeão na segunda Liga Alemã e outra que conseguiu o 8º lugar na primeira Liga Alemã. E nessas 2 épocas conseguiu 13 golos. Portanto, na época 20-23, 13 golos. Na época 23-24, 13 golos. Isto significa o quê? Que é um jogador que tem facilidade em fazer assistências. Se fosse só uma época, agora já é a segunda época consecutiva que ele tem 13 assistências. De referir que ele em 21-22 também fez 6 assistências, o que é um número até interessante. A nível de golos, este ano fez 8 golos, o ano passado fez 12. É um exímio marcador de livros e já lhe chamam o novo Grimaldo ou o Grimaldo alemão, que de facto tem em comum com o Grimaldo o facto de ser um grande batedor de livros. Se vocês forem ver os melhores momentos do jogador, aparece 2 golos da marcação de livre direto, de belo efeito, onde a bola vai ao canto superior esquerdo. Portanto, parece-me ser um jogador que é tecnicamente evoluído, um jogador ofensivo e um jogador que também sabe bater livros, um pouco à imagem de Grimaldo. E ainda com o fator idade, que tem apenas 25 anos, que é um jovem jogador. Até se nós tivermos em conta que hoje os jogadores já não acabam a carreira aos 30, já acabam aos 35, 25 jogadores, ainda é um jovem jogador, ainda tem muitos anos pela frente. E, portanto, em termos de aparência, parece ser um negócio bastante positivo para o Benfica. De referir também que este jogador, esta época transata, jogou maioritariamente como extremo esquerdo. Portanto, é um jogador que está identificado para jogar na lateral esquerda, mas, tendo em conta os objetivos do Heidenheim, acabou por jogar muitas vezes como extremo. Se nós formos verificar aqui, as vezes em que ele jogou como extremo ou como lateral, jogou mais vezes como extremo do que como lateral. Mas, aparentemente, este negócio é para a posição de lateral. Portanto, o Benfica contratou este jogador essencialmente para a posição de lateral e não para a posição de extremo. Ele pode fazer as 2 funções e parece-me que é um jogador que pode funcionar tanto no esquema de 3 centrais, porque tem aquela tal dimensão ofensiva, e também pode funcionar num esquema de uma linha de 4, porque na Liga Portuguesa o Benfica joga maioritariamente para a frente. O Benfica é uma equipa grande, o Benfica joga maioritariamente ao ataque e, portanto, para a Liga Portuguesa este tipo de jogadores funciona perfeitamente, tal como o Grimaldo funcionou. Este também funciona, com certeza absoluta. Portanto, gostaria de saber o vosso verdito relativamente a este jogador, o Jan Nicolas Best. De referir também que havia outros clubes interessados, nomeadamente o Everton, a Fiorentina, um clube do Qatar também, mas foi o Benfica que conseguiu garantir este jogador, porque antecipou-se e porque também vai jogar a Champions League e isso acaba por ser um atrativo para os jogadores que pensam na sua carreira em primeiro lugar e não tanto no dinheiro. Por falar em reforços, também falou-se aqui na questão tem-se falado ultimamente na questão do João Félix. O que é que nós sabemos? Sabemos que o Barça já contratou um jogador para essa posição. Foi o Nico Williams.
por 60 milhões de euros ao Atlético Bilbao. Portanto, o espaço de João Félix no Barça acaba por estar cada vez mais reduzido. O Barça mudou de treinador, o Barça está sob o fair play financeiro, ou aparentemente está, pelo menos eram essas as indicações que eu tinha, e já contratou um jogador para a posição do Félix. Portanto, o Félix no Barça parece muito improvável. Aliás, o Barça mostrou interesse no Félix por uma questão de empréstimo, mas por uma questão de título definitivo, parece-me que não será a prioridade para o Barça. E nessa medida, acaba por mais uma vez os caminhos de Félix estarem, pelos vistos, a irem na direção do Benfica. Sabe-se que ele tem interesses no West Ham, mas o West Ham também não nada em dinheiro, e aparentemente o Benfica também tem interesse, embora a comunicação social divide-se. Há uma parte da comunicação social que diz que sim, que o Benfica tem interesse, outra diz que não, que só teria interesse numa situação muito especial, e portanto estamos aqui entre o deve e o haver. Eu acho que sim, pode haver esta possibilidade do Benfica contratar o jogador. Sabe-se que o Atlético de Madrid quer 60 milhões de euros, o Benfica esteve disposto a ir até aos 20 por 50% do passe, o Atlético pede 30, depois ainda há a questão do salário do jogador, que mesmo vindo ao abrigo do programa de regressar, será sempre um salário alto, portanto a balança ainda está a ser pesada, mas a possibilidade dele vir para o Benfica está mais perto, no meu entender, uma vez que o Barça, a opção Barça, parece ter caído praticamente com esta contratação de Nico Williams ao Atlético Bilbao por parte do Barça. O jogador está de férias em Las Vegas, espero que tenha umas boas férias e que ele próprio quer definir o futuro rapidamente, e se o Benfica quiser contratá-lo, acho que está aqui uma boa oportunidade para isso. Também vi uma notícia neste caso da CNN, e como a CNN, como vocês sabem, antigamente era a TV 24, e o Rui Pedro Brás, que trabalha agora no Benfica, trabalhava na TV 24. Portanto, parece-me que as notícias correspondentes ao Benfica, que vêm da CNN, por este fator de casualidade, pode ter aqui algum nexo de verdade. E, portanto, a notícia que eu vi deles era que o João Neves interessa ao PSG, isso nós já sabíamos, e ao Manchester United também. Só que a questão é que a notícia que nós tínhamos é que tanto o Manchester United como o PSG estavam dispostos a ir até aos 70 milhões. A novidade que a CNN dá é que o PSG está disposto a ir até aos 90 milhões, mais um jogador. O Benfica tem uma cláusula de rescisão deste jogador de 120 milhões, sabe-se que o Benfica todos os anos faz uma grande venda, a prioridade era o António Silva, mas o Benfica só venderia o António Silva por um valor perto dos 70, 80, 90 milhões. Sendo que o António Silva teve uma participação no Euro onde não se conseguiu destacar, a probabilidade de vender o António Silva é reduzida, até porque é um defesa central também, e portanto o João Neves, 90 milhões mais um jogador, é a notícia da CNN, que o Benfica aparentemente está a ponderar esta oferta. Eu acho que o Rui Costa quer manter o João Neves, quer renovar-lhe o contrato, e que parece que estou aqui, tenho algumas dúvidas que o Rui Costa aceita esta proposta, mas tenho de admitir que é uma proposta positiva. 90 milhões, tendo em conta que jogadores acima dos 3 dígitos quase nenhum é vendido no mercado internacional. Estou-me a lembrar dos jogadores vendidos pelo Benfica, o Enzo Fernandes, o João Félix. Em Portugal só o Benfica vendeu acima dos 3 dígitos, portanto 3 dígitos não é para qualquer um. 90 milhões mais um jogador, qual é o jogador? João Neves é um jogador que foi lançado pelo Roger Smith, como vocês bem sabem, foi lançado na temporada 22-23, onde fez 20 jogos, um golo e uma assistência. O ano passado fez 55 jogos, 3 golos e uma assistência. Na formação do Benfica, ele era intermitente entre a titularidade e o banco. Onde ele se afirmou mais foi no sub-15, sub-19, depois teve aqui uma participação no sub-23 com 12 jogos. Portanto, é um jogador que foi lançado por Roger Smith, digamos assim. É um jogador à la Roger Smith, até mais Roger Smith do que formação do Benfica, porque a aposta que ele tinha na formação, pelo menos pelos números que eu estou aqui a ver no 0-0, não era assim de uma consistência por aí além. Portanto, este jogador a sair será sempre uma perda, e também uma perda a nível político, digamos assim, porque todos nós nos lembramos quando ele foi substituído, a polémica que deu. Portanto, é um jogador que os adeptos estão muito agarrados a este jogador. É um jogador que, tendo em conta que manter o Roger Smith foi uma decisão impopular, e agora vender o João Neves também poderá ser uma decisão impopular e poderá ter aqui derivar para uma crise política, não me parece por esse motivo político que o Benfica venda João Neves. Porque numa situação normal, se o Benfica fosse campeão, vender o João Neves por 90 milhões, mais um jogador, eu acharia um bom negócio. Tendo em conta este contexto, o Benfica não foi campeão, a contestação dos adeptos à permanência do Roger Smith, a contestação dos adeptos ao facto de não ter sido campeão, e ainda vender o jogador preferido dos adeptos, será um erro político.
Mas o negócio, 90 milhões em si, os 90 milhões em si mais um jogador, também depende do jogador. Falou-se do Renato Sanches, acho que o Renato Sanches encaixaria que nem uma luva no esquema tático de Roger Smith. É um jogador bom pulmão, aquele jogador que estica o jogo, aquele jogador que progride com bola. É um jogador que também tem remate fácil, de meia distância, mas o problema do Renato Sanches é que desde que saiu do Benfica tem tido vários problemas, não só disciplinares como com lesões, e aqui teria que se fazer caso seja o Renato Sanches o jogador escolhido, tinha que se fazer aqui perceber como é que o jogador está fisicamente, se está apto, se não está apto, como é que é, porque uma coisa é o Renato Sanches apto, outra coisa é o Renato Sanches lesionado, são duas coisas completamente diferentes. Ele desde que saiu do Benfica a única felicidade que teve foi no Lille, mesmo assim nada de especial. E no Paris Saint-Germain foi sempre um jogador irregular. O ano passado teve emprestado à Roma, onde fez 12 partidas apenas, e um golo, também muito devido a lesões que teve. Mas é um jogador que, apesar de tudo, ainda é jovem, tem 26 anos, internacional português, mas que lá está, existem aquelas dúvidas devido às lesões. E depois também há outra coisa, que é, se o Renato Sanches vier, quem fará a dupla com ele nunca pode ser um jogador... nunca poderá ser um médio centro de igualha de Renato Sanches, terá que ser um médio centro tipo Feiza, um jogador claramente defensivo. Se eu com o João Neves, admito João Neves Cox no meio campo, admito João Neves Barreiro no meio campo, já Renato Sanches, não admito Renato Sanches Barreiro no meio campo, acho difícil. E Leandro Barreiro no meio campo. Acho que Renato Sanches, para o Renato Sanches jogar, tinha que ter ali um médio Florentino ou ainda com mais caudal defensivo que o próprio Florentino. Mas, portanto, basicamente é isto que tem vindo a comunicação social. Eu, por mim, manteria o João Neves, por tudo aquilo que eu acabei de dizer, mas não vou negar que 90 milhões parece um bom valor, apesar de tudo. A ser verdade, parece um bom valor. De referir também que o Benfica vai jogar amanhã contra o Farense, às 20 horas, um jogo de pré-época, que nós podemos ver os jovens jogadores em ação e podemos ver aquilo que jogadores como Rolaiser, Childrup, o próprio Prestiani, ver o que é que eles valem, afinal de contas, assim, num jogo em que possam ter espaço para jogar, que é o jogo de Farense, acredito que tenham esse espaço. Bom, forte abraço, fica até uma próxima e viva o Benfica!